Olá a todos, me chamo Laís Cristina e hoje daremos continuidade à nossa sequência de aulas. Discutiremos um pouco sobre a geometria molecular, a estrutura espacial das moléculas. Bom, a teoria das ligações covalentes de Lewis, que foi o assunto que vocês viram na aula anterior, que é aquela estrutura onde vocês veem os átomos compartilhando os elétrons, cercado por aqueles pontinhos. Vocês conseguem desenvolver essa estrutura seguindo aquele diagrama de Linus Pauling, onde vocês fazem primeiro aquela distribuição eletrônica e veem os elétrons da camada de valência, onde esses elétrons da camada de valência que irão fazer junção com outros elétrons da camada de valência de outro átomo ou do mesmo átomo e fazer então esta ligação formando uma molécula. Essa teoria foi muito importante para o desenvolvimento da química, porém não explicava a disposição ou a arrumação dos átomos na molécula. Se você fizer aquela distribuição fazendo aquela estrutura de Lewis, você não vai saber a disposição exata de um átomo, porque provavelmente você vai colocar um átomo do lado do outro e vendo direitinho a geometria, você pode ver que eles podem tender a se afastar um pouco. Hoje a gente sabe que tem várias moléculas planas, como o H2, O2, HCl, entre outras. E temos também as moléculas que são tridimensionais. Na verdade, as moléculas mais complexas, grande parte são, são espaciais. Daí se passou a chamar assim de geometria molecular. Um caso bem comum é o do átomo central rodeado no espaço por diversos outros átomos. Uma analogia bem simples que pode ser feita são essas com balões, como vocês podem ver nessas figuras, os balões amarrados. Se vocês perceberem, quando a gente amarra um balão ao outro, ele tende a ficar da forma mais estável possível para ele. Colocando mais de dois balões, mais de três balões, vocês podem ver que eles ficam meio que se afastando até achar uma posição que fique mais estável para eles. Isso pode ser comparado com a molécula. Esse espaçamento e essa forma de ficar mais próximo. Se afasta e fica mais próximo, porque se afasta de certa forma, mas mesmo assim se aproxima, tendendo a ficar mais estável. Por isso pode ser comparado a esse modelo de amarração de balão. Moléculas com pares eletrônicos ligantes e não ligantes. A ligação covalente é aquela que ocorre pelo compartilhamento de pares eletrônicos na camada de valência dos átomos. Como eu já disse anteriormente, essa ligação que ocorre entre um átomo e outro ocorre através dos elétrons na camada de valência. O que é essa camada de valência? A camada de valência é a última camada do nível eletrônico preenchido por elétrons. Esses pares são chamados de pares eletrônicos ligantes, porque eles vão estar fazendo uma espécie de ponte, uma ligação entre os átomos, ou entre um átomo e outro. Também temos essas moléculas com pares eletrônicos não ligantes. Em muitos casos, sobram na camada de valência de elétrons que não participam de nenhuma ligação, sendo assim chamado de pares eletrônicos livres ou de pares não ligantes. Bom, após essa distribuição eletrônica, seguindo o diagrama, você vê quantos elétrons tem na camada de valência e vê os átomos, todos os átomos disponíveis para fazer ligação.
Fazendo essa distribuição e essa ligação, vendo que todos eles estão completos e todos estão estáveis, talvez sobre elétrons, no caso. Sendo esses elétrons que sobram são chamados de pares não ligantes. A teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência irá definir, por final, a geometria espacial da molécula, pois ela leva em consideração tanto os pares não ligantes como não ligantes. Essa teoria foi desenvolvida pelo cientista Ronald Gillespie e é conhecida também pela sigla VSEPR. Mas o que diz essa teoria? Qual a afirmação que a teoria traz? Ela diz que ao redor do átomo central, os pares eletrônicos ligantes e os não ligantes se repelem, tendendo a ficar tão afastados quanto possível. Com esse afastamento máximo, a repulsão entre os pares eletrônicos será mínima e, portanto, a estabilidade da molécula será máxima. Esses átomos eles se distanciam e se aproximam até garantir a sua estabilidade final. Aqui temos as geometrias moleculares linear, trigonal plana, tetraédrica, bipirâmide trigonal e a octaédrica. Vamos seguir aqui para outra janela para vermos os exemplos. Bom, pessoal, estamos aqui no nosso site Fit Colorado novamente para vocês poderem analisar, visualizar de uma forma melhor, não só naquele plano que vimos. Aqui vocês conseguem visualizar um pouco a molécula no espaço e como ela está se comportando, certo? Só recapitulando alguns pontos importantes antes de analisarmos essa molécula. O que seria a geometria molecular? Como vimos agora há pouco, a geometria molecular nada mais é do que a forma como esses átomos se comportam, como esses átomos estão dispostos espacialmente em uma molécula e em que essa geometria molecular vai interferir numa determinada característica de uma substância, de uma molécula. O que essa geometria determina? Ela determina as principais propriedades, é de suma importância vocês saberem disso. Ela determina as propriedades das substâncias, como polaridade, pontos de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, dureza, entre outras propriedades que determinada substância pode apresentar. Só enfocando um pouco sobre polaridade, que vocês já devem ter visto com certeza. O que seria polaridade? Eu sei que temos ligações polares e apolares e moléculas polares e apolares. Essa polaridade, como ela pode ser explicada, como ela pode ser dita? Eu tenho ligação polar, ligação apolar, tenho molécula polar e molécula apolar. Uma ligação polar e apolar, certo? Como é que ela ocorre? Uma apolar ocorre onde uma ligação possui mesmos átomos. Eu tenho dois átomos iguais, dois átomos com o mesmo nível de eletronegatividade. Se eles possuem a mesma eletronegatividade, eles estão puxando a ligação com a mesma intensidade. Eu tenho uma ligação, nesse caso, apolar. Uma ligação polar, eu vou ter átomos distintos, dois átomos distintos, um mais eletronegativo e outro menos eletronegativo. Se essa é a diferença de eletronegatividade, eu tenho uma ligação polar, correto? Eu posso dizer que se eu tenho uma ligação polar, a molécula é polar? Não podemos dizer isso, depende.
Se é uma molécula diatômica, se ela é uma molécula diatômica, possui apenas 2 átomos. Então, o que vale é a ligação. Se eu tenho uma molécula diatômica onde eu possuo só 2 átomos na molécula, então o que vale é o da ligação também. Se eu tenho uma ligação polar ocorrendo entre 2 átomos, então a molécula é apolar também. Agora, em uma molécula não diatômica, eu deveria olhar, no caso, para a geometria molecular dessa molécula, onde eu vou ter o meu momento dipolo, certo? Esse momento dipolar da molécula vai determinar se a minha molécula é apolar ou polar, certo? Se esse momento dipolar for com o valor resultante igual a zero, eu terei a minha molécula apolar. Se for diferente de zero, terei minha molécula polar, certo? Seguindo aqui, até eu chegar nessa molécula, nessa geometria, certo? O que eu preciso saber até chegar à geometria dessa determinada molécula? Eu preciso primeiro escrever a fórmula da molécula. Qual é a fórmula dessa molécula? H2O. É a minha molécula de água. Descobrir qual é o átomo central. O meu átomo central, vocês olham, forem ver em uma fórmula molecular, vocês olham para o átomo que está em menor quantidade. Sim, é mais fácil para vocês destacarem qual seria o átomo central. Nesse caso, é o meu átomo de oxigênio, certo? E ver quantas nuvens eletrônicas existem. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho aqui? Eu fazendo a minha estrutura aqui, eu tenho duas nuvens eletrônicas, certo? Dos métodos que é mais utilizado para determinar a geometria molecular é a que a gente viu, né? Teoria da repulsão dos pares eletrônicos, também conhecida como a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. É aquela teoria que a gente já viu, certo? Olhando aqui, o que a gente vai considerar, só relembrando, vai considerar as ligações covalentes com os demais átomos como nuvens eletrônicas, gente. Digamos aqui, vocês olhando aqui essas duas nuvens eletrônicas, vocês podem supor que essa daqui também seria, vocês fazendo sozinho, essas duas ligações de hidrogênio também seriam nuvens eletrônicas. E essas nuvens eletrônicas, elas o que iam fazer? Elas iam se repelir. Elas iam se repelir porque elas são formadas de elétrons. Nós temos essas quatro nuvens eletrônicas, supondo que essas duas ligações estejam de forma de nuvem, certo? Elas são formadas de cargas negativas, que são os elétrons. Se são essas cargas iguais, elas tendem a se repelir, elas ficam na forma mais distante possível. Vamos lá, certo? A molécula de água, como as demais moléculas, como outras moléculas mais simples, elas são planas. Por que eu digo que elas são planas? Vocês estão vendo aqui dizer, mas ela não está plana, porque eu tenho duas nuvens eletrônicas. Sim, elas são planas, por quê? Porque você pode ilustrar elas em um plano só, entendeu? Em apenas um plano. Por exemplo, desenhando no quadro, você consegue ver a dimensão dessa molécula de água. Ela é angular, mas ela não está fora do plano, como vamos ver em outros casos aqui, certo? Vou tirar aqui os pares solitários, como vocês podem ver, que é as minhas nuvens eletrônicas, certo? Eu olhando aqui essa molécula, não necessariamente eu teria que desenhar ela fora do plano. Não teria que desenhar porque vocês podem ver. Deixa eu ajeitar aqui. Ela é angular, mas ela é fiel ao plano, certo? Isso acontece com as moléculas mais simples. Essas moléculas lineares, a molécula linear, essa angular e trigonal plana ou triangular, elas são planas. Por que eu digo planas? Porque elas são fiéis a um único plano. Podem ser desenhadas e não vai ter nenhuma forma tridimensional.
Aí as outras, como octaédrica, tetraédrica, elas são tridimensionais, então já não seriam fiéis ao plano porque eu não teria como visualizar essa molécula, certo? De forma mais uma forma melhor, ok? Aí foi a partir desse probleminha que nós estamos vendo aqui, ela tá no plano, conseguimos visualizar ela de boas. Surgiu esse conceito de geometria molecular, que pode definir a forma como os átomos estão espacialmente dispostos na molécula. Nós temos aqui a molécula de água, ela não é reta, mas ela possui uma geometria angular devido aqui aos meus pares eletrônicos. Tenho 2 pares eletrônicos, como nós vimos, todas essas nuvens são carregadas negativamente porque possuem elétrons, então elas tendem a se repelir. Aí acabou que esses 2 átomos de hidrogênio se distanciaram, tendem a se distanciar e acabaram se aproximando aqui embaixo, certo? Possuindo esse ângulo de 104,5 graus, que é característico de uma geometria angular. Olhar visualizar outra molécula, CO2, vamos dar uma olhadinha no CO2. Eu tenho um ângulo de 180 graus, eu tenho uma molécula plana e tenho uma molécula linear, certo? Vocês estão vendo esses 2 tracinhos, são ligações duplas. Eles estão compartilhando não só um par de elétrons, certo? Não só um par de elétrons. Ok? Eu tenho esse átomo de carbono, que é meu átomo central. O átomo de carbono, vocês sabem que ele faz 4 ligações. E eu tenho o meu átomo de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. E esses átomos, eles conseguem suprir essa necessidade do carbono, que é de formar 4 ligações. Apesar de ser ligações duplas, temos ligações simples, que é apenas uma, que é aquela que vimos da água, é uma ligação simples. Temos essa ligação dupla e temos ligação tripla também, que ocorre. Aí, no caso, são 3 tracinhos aqui, certo? É uma molécula linear. Uma molécula simples também. Vamos dar uma olhadinha aqui em outra molécula. Vamos olhar o metano. Aqui é o... Opa, perdão. Aqui é o dióxido de carbono. Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho aqui o meu metano, CH4, tem um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio, certo? Ela possui geometria tetraédrica, essa molécula, certo? Ou seja, ela forma um ângulo, um triângulo tetra, 4 faces. Tenho 4 faces, eu tenho uma aqui, eu tenho outra aqui, eu tenho outra aqui, eu tenho uma aqui embaixo, certo? Tenho 4 faces, ok? Aí eu tenho... Vocês podem ver, vocês podem visualizar que essa estrutura, eu não consigo desenhar ela em um quadro e ter noção da dimensão dessa geometria. Não tenho noção dessa geometria. Por quê? Eu não tenho como desenhar ela no quadro e dizer que ela é plana. Ela não é plana. Eu provavelmente, se eu fosse desenhar no quadro, desenharia isso aqui para baixo. E não respeitaria o ângulo que é formado nessa molécula, certo? Ela possui um ângulo de 109,5 graus, certo? Vamos procurar agora uma outra estrutura para vocês darem uma olhadinha. Bom, agora temos aqui uma geometria piramidal. Vocês podem visualizar, eu tenho uma nuvem eletrônica, eu tenho um ângulo de 107,8 graus. E vocês podem visualizar essa forma, essa estrutura no espaço, certo? Bem interessante. Certo? Vou dar uma olhadinha aqui, outro. Vocês conseguirem visualizar. PCl5, eu tenho uma bipirâmide trigonal, certo? Tem essa bipirâmide trigonal.
eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? Aqui eu tenho um átomo de fósforo e 5 átomos de cloro, certo? Eu tenho meu em menor quantidade, que é o meu fósforo, é o meu átomo central, formando 5 ligações com o cloro, certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês forem dar uma olhadinha nesse programa, Flash Colorado, vocês colocam lá geometria molecular. Tem mais moléculas, se vocês quiserem dar uma olhadinha, certo? E por hoje é só. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.